Meus amigos, Kombanwa, boa noite. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020, nosso encontro de número 95, e continuamos recordando algumas coisas que já foram vistas. Algumas colocações para se pensar. Para bem saber, é preciso bem duvidar. Toda ciência é uma crença raciocinada. Sendo assim, supõe em seu princípio um estado em que o espírito suspende o seu assentimento às certezas espontâneas, abandona seus preconceitos, a fim de não ceder senão à evidência do verdadeiro. O que é isso? Isso é a dúvida metódica. Só que a dúvida metódica tem limites que nós temos que respeitar. A dúvida, mesmo simplesmente metódica, jamais poderá ser universal, porque existem certezas cuja evidência é tal que não podem ser recusadas, mesmo ficticiamente. Tais são as evidências da nossa existência e a dos primeiros princípios da razão. Quem quisesse colocar em dúvida estas evidências, nada mais poderia demonstrar. É uma armadilha, um beco sem saída. Toda demonstração parte necessariamente de um certo número de princípios que são indemonstráveis. Não por falta de clareza, mas por plenitude de evidência. Costuma-se falar que estes princípios são evidentes por si. Quando falamos em método, nós temos que partir do princípio que existem processos gerais do método. E aí nós temos que falar em análise e síntese. Ou seja, temos que falar em análise e divisão, falar em síntese e adição. Partimos do princípio que a demonstração se apoia no necessário. O que é o necessário? A essência e a propriedade das coisas. Chegamos ao conhecimento dessas essências ou naturezas e das propriedades apenas por meio da análise. Separando num todo complexo o que é essencial e o que é acidental. A síntese se acrescenta à análise como um meio de verificação dos resultados desta. Então, nós comentamos recentemente sobre a síntese já feita no Shotokan, a exclusão dos movimentos supérfluos e ficar apenas com o essencial. Fazendo depois uma análise com os termos que estão sendo colocados agora, o que foi visto antes, vai ficar bem evidente uma série de coisas. A análise é uma divisão e a síntese é uma composição. Mas no uso comum, nós tendemos a reservar o nome de análise às diferentes formas da divisão e o nome de divisão à distribuição de um todo em fragmentos ou partes integrantes, que poderá ser reconstituído por um processo que será não uma síntese, mas uma adição. Divide-se assim uma barra de ferro em fragmentos homogêneos e a reconstituímos na forja com estes fragmentos. Em outras palavras, a análise e a síntese visam estabelecer relações, enquanto que a divisão e a adição se referem apenas à quantidade e se exprimem por um número. Pensamos aí na água, H2O, análise que dá a relação de hidrogênio e de oxigênio.
A água deste reservatório, 1000 litros. Isso é adição ou divisão. Podemos definir, então, a análise como a resolução de um todo em suas partes ou como a passagem do complexo ao simples. E a síntese como uma composição que consiste em ir das partes ao todo ou como a passagem do simples ao complexo. E nós temos análise e síntese experimentais. A análise e a síntese experimentais, também chamado de reais, consistem em ir do composto aos elementos componentes ou dos elementos ao todo complexo que eles compõem. Eles se referem, então, ao ser real, mas nem sempre são realizáveis fisicamente. Pode-se decompor a água e recompô-la no eu de homem, mas só mentalmente se pode decompor a alma em suas faculdades. E temos a análise e síntese racionais. Consiste aqui em ir, primeiro, dos efeitos às causas, dos fatos às leis que as regem, das ideias menos gerais às mais gerais, por exemplo, aí, do indivíduo à espécie e da espécie ao gênero. E a segunda, dos princípios às consequências, das causas aos efeitos, das ideias mais gerais às menos gerais. Ela se refere, então, aos seres ideais ou lógicos, e podem ser feitas apenas mentalmente. Utilizam-se, sobretudo, em matemática e filosofia. Então, quando nós vamos trabalhar o método para criar um trabalho de faca, um trabalho com arniz, um trabalho com bastão, um trabalho com diácono, nós temos que fazer isso apenas mentalmente, a princípio. Muito feliz pela participação de vocês, meus amigos. Uma boa noite, um descanso daqueles para vocês. Tudo de bom. Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Ô, pessoal, até mais. Boa noite. Até.